Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja de Santa Rita de Cássia, você internauta que nos acompanha pela Rede Santa Rita de Comunicações e também pela Web Rádio Ativa Comunicações. Chegamos hoje no 27º domingo do tempo comum. E a primeira leitura de um profeta um pouco conhecido, né? Até o nome parece meio difícil, né? Abacuque. E esse profeta, nesta profecia aí que está na liturgia de hoje, ele fala do lamento daquelas pessoas que rezam, mas parece que Deus não ouve, parece que Deus não atende, parece que Deus está demorando a atender os nossos pedidos. Então ele está dizendo justamente disso. Mas o Senhor não responde? Será que Ele não está vendo que eu estou sofrendo? Será que Ele não está vendo a minha dor? Será que Ele não está vendo a minha necessidade? E aí então, nós lembramos que temos 3 virtudes, assim ensina o Catecismo da Igreja, 3 virtudes teologais. E quais são essas virtudes? A fé, a esperança e a caridade. São Paulo diz na carta aos Coríntios que a fé vai passar, ele diz que a esperança vai passar, mas que o amor, que é a caridade, jamais passará. Então, quando nós olhamos para esta leitura, lembramos, primeiro, a esperança e a fé andam de mãos dadas, elas andam juntas, porque um homem que tem fé, ele sabe esperar. Saber esperar, o verbo esperar, tem gente que fala até o verbo esperançar, é ter esperança. Então, aquele homem que tem a fé, ele consegue saber esperar, a gente diz assim, esperar as demoras de Deus, esperar a hora de Deus. A hora de Deus nunca coincide com a nossa hora. A gente precisa olhar para isso. Nem tudo que a gente pede é bom para nós. E às vezes por isso que Deus não atende, mas na hora a gente não sabe. A gente fica até revoltado com Deus. Mas às vezes quando o tempo passa, a gente diz assim, graças a Deus que o Senhor não me atendeu, porque se tivesse atendido, eu tinha feito besteira. Prestem atenção, quantas vezes você pediu coisas para Deus e não foi atendido, mas foi para o teu bem. Porque tudo que Deus faz é para o nosso bem e para a glória de Deus, é claro. Senão não adianta. Você imagina um jovenzinho de 17, 16 anos, de joelho no chão, diante do sacrário, pedindo a Deus para que o pai dê um carro para ele. Ele não tem carta. Deu uma moto para ele, não tem carta. Se Deus atender o pai e der a moto, ele vai ser preso, ele pode cometer um acidente. Então, Deus sabe todas as coisas. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo, escrevendo ao bispo Timóteo, ele fala sobre os dons. E ele fala de reavivar os dons que Deus nos deu. E aí eu digo para vocês, primeiro, Deus derrama os seus dons sobre todos nós. Não há uma pessoa nessa igreja aqui que não tenha algum dom. É claro que você não tem todos os dons, mas alguns você tem. Aí você fala, mas eu não sabia. Então trata de estudar e de saber que você tem. Porque às vezes a gente precisa entender, primeiro, quando Deus deu, o apóstolo está dizendo que Ele não deu com timidez, Ele deu com fortaleza, Ele deu com sobriedade, Ele deu com amor, é para você colocar a serviço, é para você usar os dons que Deus deu para você. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo de usar esses dons. Mas você sabe por que a maioria das pessoas acham que não tem dons? Sabe por quê? Porque quando a gente fala dons, ela fica pensando os dons extraordinários. Aí a pessoa começa a pensar, o dom de cura, eu vou rezar, a pessoa vai levantar da cadeira de roda, o dom de milagres. Então, aí ela esquece que se eu estou falando que tem dons extraordinários, os extraordinários são a minoria dos dons. A maioria dos dons são chamados de dons ordinários, são chamados dons simples, e todos nós temos algum. Você quer ver, por exemplo,
Rezar pelas pessoas é um dom. Você tem rezado pelas pessoas? Por exemplo, o dom de ajudar as pessoas, estender a mão para quem está precisando. O dom de ouvir. O dom de visitar um doente. O dom de cantar. A gente coloca a serviço. São dons simples. E quando a gente olha para a vida dos santos, nós vamos perceber que a maioria dos santos da igreja não tinham dons extraordinários. É claro que nós temos aqueles santos que flutuavam, levitavam, nós temos santos que fizeram milagres, fizeram cego enxergar, nós temos santo que ressuscitou morto, a gente tem um monte de santo assim, recebeu estigmas, etc. e tal. Mas a maioria dos santos, você pode ver a história deles, você não encontra, às vezes, dons extraordinários, você encontra dons ordinários. Vocês querem ver um exemplo? Vamos pegar santos da nossa época que a gente conhece mais. Santa Dulce dos Pobres, brasileira. Você tem notícia, ou alguém falou alguma vez, pode ser que aconteceu, mas eu nunca vi falar, que ela tivesse feito um aleijado lá, levantado da cadeira de roda, que ela tivesse feito um morto ressuscitar. Mas o dom desse tamanhozinho ela era, simplesinha, magrinha, encurvada, essa mulher revolucionou a Bahia e o Brasil, mas ela ajudava os pobres a limpar a ferida, ela pegava, dava madeira para as crianças, ela ia pedir ajuda para dar comida para eles. Ela não fez nada de aquilo que a gente fica olhando lá extraordinário. Não, ela fez coisas simples. E é santa. Ela colocou esse dom dela a serviço. Vocês querem ver um outro exemplo? Santa Teresa de Calcutá. Espalhada pelo mundo inteiro, a congregação que ela fundou, para ajudar os pobres, para ajudar os idosos, as crianças. Também não se tem notícia de que ela tenha feito dons extraordinários. Eu não sei onde eu falava hoje. Alguém aqui já viu o pé de Santa Teresa de Calcutá? Já viram, não? Então vocês procuram na internet lá, os pés de Santa Teresa de Calcutá. Vocês vão ver que coisa de doido. Como é que essa mulher fazia tudo isso? E ela foi encurvando com a idade, né? Vai encurvando para frente. Sofria dores terríveis, mas estava ali fazendo os seus dons extraordinários trabalhar para a igreja e para os necessitados. Nós estamos vivendo hoje o dom que Deus nos deu. Você está vivendo? Porque aquilo que não usa, atrofia, viu gente? Se Deus te deu o dom de cantar e você não canta, daqui a pouco acabou, não canta mais. Tem gente que falava assim, antigamente as pessoas me chamavam tanto para pregar, ninguém me convida para pregar mais, porque você não está usando esse dom. Se você começar a pregar, você vai começar a ser chamado a pregar. Se você começar a cantar, você vai ser chamado a cantar. Você não vai ficar desanimado aí no teu canto. Você não vai esconder o dom que Deus te deu, porque tem gente que acha que Deus deu o dom, ele pega e tranca as 7 chaves. Depois nem ele sabe onde escondeu. Não, é para colocar a serviço. No evangelho de hoje, nós vemos uma frase, né? Somos servos inúteis. Parece esquisito, né? Mas não levem por esse lado. O que Jesus está querendo dizer aqui é que ninguém deve se vangloriar porque está fazendo aquilo que tem que fazer. E por isso que a gente diz assim, não está fazendo nada mais do que a obrigação. Então eu não posso dizer assim, Deus está me devendo porque eu fui na missa domingo. Eu estou fazendo para mais porque eu estou sustentando meu filho, eu estou pagando a pensão. Isso você tem que fazer. O que nós devemos é fazer para mais do que aquilo que é obrigação. Vocês entenderam? Então, vir à missa aqui ao domingo, eu não estou fazendo favor nenhum para Deus. Eu tenho que participar da Santa Missa, é um preceito. E os apóstolos, eles fazem um pedido para Jesus, quando Jesus começa a falar essas coisas, porque acho que os apóstolos dizem assim, vai ser difícil. Aí eles olham para Jesus e falam assim, mestre, aumenta a nossa fé. E aí Jesus diz para eles, né, e diz para nós hoje, se vocês tivessem fé, do tamanho do grãozinho de mostarda, não sei se alguém já viu uma sementinha de mostarda, ela é ínfima, quase que não dá para ver.
Olha só, se a nossa fé fosse daquele tamanho, a gente ia falar para a Moreira, sai daqui e vai, ela iria. Já imaginou? O que Jesus está falando para os apóstolos? E aqui também, nesta advertência que ele faz, a gente precisa entender. A fé tem tamanho. Porque tem gente que pensa que fé ou tem ou não tem. Não, Jesus está dizendo aqui, a fé tem tamanho. Então ele pode dizer, existem homens e mulheres que não têm fé nenhuma, existem homens e mulheres que têm pouca fé, e existem homens e mulheres que têm muita fé. Então a gente precisa entender, onde é que você se encaixa aqui? Você tem fé? E se tem fé, a tua fé é pouca? Ou é muita? Muita eu diria que nenhum de nós tem. Talvez tenhamos suficiente. Porque o mundo não compreende a fé. Porque a fé, ela não deixa a gente desistir. E às vezes o mundo quer fazer a gente desistir, quer fazer a gente desanimar. Vocês já escutaram aquelas expressões tipo assim, essa pessoa não tem mais jeito não. Ah, não vou queimar a vela com defunto ruim. Já escutaram isso? Esta é a última chance. Isso não é cristão. Porque o cristão queima quantas velas for preciso. O cristão dá quanta chance for possível. O cristão jamais deixa de acreditar no outro, apesar dele ter errado, mas ele tem fé de que pode mudar. E é pela fé, por exemplo, se Santa Mônica não tivesse fé, ela tinha parado de rezar, Agostinho não tem jeito não. Mas ela não desistiu. Ela continuou firme. A fé que devemos ter, não é simplesmente fé que faz coisas sem explicação, mas é uma fé de relacionamento com o nosso Deus, sem ter orgulho, porque tomem cuidado, um coração orgulhoso, um coração vaidoso, um coração prepotente, é o coração de uma pessoa que ela acha assim, não preciso de Deus, eu consigo fazer isso sozinho. E isso, meus irmãos, é um perigo, porque você vai se sentir um ar de superioridade. Eu até uso uma piadinha para explicar isso. E o Padre Léo que contava, eu não vou lembrar como ele contava, mas era mais ou menos assim. Então, se for diferente, vocês vão entender. Alguém aqui, muita gente aqui já ouviu. Ele dizia o seguinte, tinha um bêbado, e o bêbado foi atravessar a linha do trem. E quando o bêbado foi atravessar, ele engastalhou o pé na linha do trem, e o pé dele ficou preso. E ele tentava tirar o pé e não conseguia. Ele está lá tentando tirar o pé e não conseguia. E de repente ele escutou, o trem estava vindo. Ele falou, meu Deus, agora o trem vai passar em cima de mim. E aí ele começou a invocar tudo quanto é santo. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Cabeça, Nossa Senhora da Glória, me ajuda a tirar esse pé, me ajuda a tirar esse pé. E ele começou a ficar desesperado e o trem estava aproximando. Ele percebia pelo barulho, eu vou morrer. E ele está ali gritando. De repente ele vê o trem. A 100 metros dele. Ele falou, agora morreu. E nesse desespero todo, ele olhou do lado, ele viu um pedacinho de pau. Ele abaixou, pegou aquele pau, enfiou dentro do sapato, segurou o sapato embaixo do trilho que estava preso, puxou o pé e tirou o pé. A hora que ele tirou o pé, que ele caiu para trás, o trem passou. Ei, se não fosse a minha destreza de ter visto esse pauzinho aqui, hein? Ele esqueceu de Deus. Deus não me ajudou, mas eu aqui, com o pauzinho aqui, eu consegui tirar. Então, muitas vezes, nós somos assim. Pede para Deus, porque vai fazer uma entrevista de emprego, aí consegue um emprego. Eu fui bem na entrevista, porque eu sou inteligente. Vai fazer vestibular, fazer uma prova, passa na prova, rezou a noite inteira. Passa na prova, esquece. Não foi Deus, é porque eu estudei. Se você não estudasse, você não passava. Quantos e quantos de nós fazemos isso? Então, a fé nos oferece a possibilidade de fazer tudo em Deus. Quem tem fé não se deixa seduzir. Quem tem fé não desanima no fracasso, porque todos nós temos momentos da nossa vida que vira de cabeça para baixo, falta chão, o teto cai na nossa cabeça, dá tudo errado, mas a gente não desanima, a gente segue em frente. Ter fé, meus irmãos,
é rezar, não esperando que Deus coloque um chão para eu pisar, mas é rezar e colocar o pé sem chão, na confiança de que Deus coloca o chão. Isso é ter fé. Eu lembro, para concluir esse comentário do Evangelho, que quando Jesus disse que o reino das crianças, o reino de Deus é das crianças, quem não foi igual uma criancinha não vai entrar no reino de Deus, é porque enquanto nós adultos não deturparmos as crianças, elas são inocentes. E aquela inocência da criança, aquela fé da criança que Jesus quer que nós tenhamos. Se você pegar uma criança de 1 ano e meio, de 2 aninhos até por aí, porque de 3 anos para cima já começa os pais a ensinar um monte de coisa errada. Mas umas criancinhas dessa idade, elas têm fé no pai e na mãe, como nós deveríamos ter em Deus. Se você pegar uma criancinha dessa e colocar em cima de um armário, e você falar para ela, pula que a mamãe vai pegar, pula que o papai vai pegar, sabe o que a criança vai fazer? Ela vai pular. Ela não vai duvidar um instante de que o pai vai esborrachar para pegá-la, porque ela tem fé. Agora a gente pede as coisas para Deus, mas põe um pé na frente e o outro para trás, porque a gente às vezes não confia. Então que nós possamos pedir a Deus que nos dê esta fé suficiente, que nos dê esta fé necessária para usarmos os nossos dons, fazer o bem e conseguirmos a nossa salvação. Eu encerro lembrando de 3 coisas. A primeira é que hoje no Brasil se abre a Semana Nacional da Família. É um tempo de refletirmos sobre a importância da vida. E o tema desse ano de 2022 é o serviço à vida, caminho de fecundidade. E no próximo dia 8 de outubro se celebra o dia do nascituro. E o que é o nascituro? É aquele que não nasceu ainda, mas que já foi gerado, mas que tem vida. Então, nós nesta semana vamos refletir sobre a importância da dignidade da vida. E quem atenta contra a vida, ofende a Deus. Então você tem que parar e perguntar, nesta semana que refletimos sobre a vida, a questão do aborto, a questão da eutanásia, que a nossa igreja condena. Depois, segunda coisa, iniciamos o mês missionário, mês de outubro. A campanha missionária desse ano, ela vai nos lembrar: ide e fazei discípulos todas as nações. E o tema, a igreja é missão. Se não for missão, não é igreja. Todos nós somos missionários e missionárias pelo nosso batismo. E a última coisa, o padre lembrou no início, hoje também celebramos, dia 2 de outubro, a festa dos Santos Anjos. Eu falava numa homilia essa semana, você já conversou com o teu anjo da guarda? Que você tem um. Dom Helder Câmara até falava assim, coloca um nome no seu anjo. Ele falava, meu anjo chama Zé. Quando eu quero conversar com o meu anjo da guarda, eu falo, Zé, vem cá, vamos conversar. Tem intimidade. E vamos então em pé, encerrar esta reflexão, ficando em pé, e rezar esta oração, que se você não sabe, deveria saber, procure aprender, mas quem sabe rezamos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém.